Fala, meus amigos, tudo bem? Bora falar de Corinthians, timão que nesta quarta-feira volta ao trabalho depois de 2 dias de folga. Os jogadores se reapresentam no período da tarde, já dando início aí ao clássico contra o Santos, próximo domingo, na Vila Belmiro, 4 horas da tarde. Então a gente vai falar aí sobre essa reapresentação e sobre aquilo que o Lázaro já pretende para esse confronto. Vamos falar também sobre a situação do volante colombiano Richard Rios, jogador do Guarani, que o Timão está de olho, que interessa ao clube, mas que o Guarani está pedindo muita grana. Tá? E também, claro, sobre os reforços. Como que o Corinthians está trabalhando? O que o Corinthians está buscando neste momento para reforçar a equipe? Tá bom? Eu conto tudo para você depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Fica com a gente. Bora falar de Corinthians então, minha gente. Hoje, quarta-feira, dia 22 de fevereiro, Timão se reapresenta na parte da tarde. Para quem está vendo o vídeo agora, perto do horário do almoço, o Timão ainda se reapresenta. Para quem vai assistir o vídeo um pouquinho mais para o final do dia, o Corinthians se reapresentou hoje, depois de 2 dias de folga, para descanso dos atletas. Teve a partida de domingo contra a equipe do Mirassol, 3-0, e aí o Fernando Lázaro e a comissão técnica acabaram dando 2 dias de descanso, 2 dias de folga. O Corinthians, que já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, e até uma confirmação ainda maior dessa classificação. A vitória do São Paulo ontem sobre o São Bento garantiu de vez. O Corinthians, mesmo sem entrar em campo, o Corinthians garantiu, já estava tudo encaminhado a vaga, mas o Corinthians bate o martelo e que está classificado à próxima fase do Campeonato Paulista. Portanto, domingo contra o Santos, basta um empate para garantir o primeiro lugar do grupo. É sempre importante terminar em primeiro para que você vá avançando e decidindo sempre em casa. Lembrando que nas fases seguintes do Campeonato Paulista, jogo único. É o famoso mata-mata. E aí é legal, porque o Corinthians vai decidir as suas partidas em casa, tendo as melhores campanhas. Então é sempre muito importante. 2 dias de folga, os jogadores foram liberados, puderam curtir o carnaval aí junto com seus familiares e amigos, e no dia de hoje se reapresentam já pensando na partida contra o Santos, repito, domingo às 4 da tarde, no estádio da Vila Belmiro, lá em Santos. Para esse jogo, o Fernando Lázaro, a tendência é que ele mantenha a equipe que jogou contra o Palmeiras e contra o Mirassol. Fernando Lázaro já disse em entrevista coletiva que está buscando um equilíbrio na equipe, buscando a melhor formação. E nas 2 últimas partidas o time teve bom rendimento, e o Fernando Lázaro, a tendência, claro, deve manter aí o time com Rony e Juliano no meio-campo, Adson e Renato Augusto. Esse é o time, ou Renato Augusto e Adson. Esse deve ser o meio-campo do Corinthians. Nas demais posições, tudo definido. Não teremos nenhuma novidade, muito provavelmente o Fernando Lázaro repita a equipe dessas últimas 2 partidas pelo Campeonato Paulista. Então, hoje, na parte da tarde, de volta aos trabalhos, fim de carnaval, chega de folga, e agora é focar no Santos para o próximo compromisso. Bom, vamos falar agora sobre os adversários, né? O Corinthians já conheceu o seu primeiro adversário no Campeonato Brasileiro 2023. Talvez a data ainda seja ajustada, mas o Corinthians sabe que vai enfrentar o Cruzeiro, time do Ronaldo Fenômeno, na estreia do Campeonato Brasileiro 2023. Provavelmente aí no dia 15 de abril. Tá? Então o Corinthians tem compromisso na Libertadores no dia 5, e no dia 15 de abril estreia no Campeonato Brasileiro. Repito, contra o Cruzeiro, só a data que talvez ainda possa ter algum tipo de alteração, mas o adversário já está definido. O Campeonato Brasileiro, que será um dos mais difíceis desses últimos anos, em função das equipes que voltaram à Série A. Existe Grêmio, Vasco, o Bahia,
equipes que e o próprio Cruzeiro, né, Grêmio, Vasco, Bahia e Cruzeiro, equipes que voltaram à Série A do Campeonato Brasileiro, e o campeonato fica muito mais equilibrado, fica um campeonato muito mais difícil. Lembrando, né, que Vasco, que voltou, Cruzeiro, que voltou, e Bahia, que voltou, são SAFs, equipes que se reforçaram bastante, estão montando times fortes para a disputa do Brasileirão. O Grêmio, todo mundo sabe, trouxe o seu maior reforço, né, que é o Luizito Soares, que tem feito gols, tem jogado muita bola. Então teremos um Campeonato Brasileiro bastante equilibrado, bastante difícil, e o Corinthians sabe que pegará o Cruzeiro na estreia, então, da temporada 23 pelo Brasileirão. Bom, para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre... Aliás, não, temos mais assuntos. Vamos falar sobre o mercado interno. O Corinthians, que está buscando reforços justamente para essas competições, Libertadores e Campeonato Brasileiro, muito mais voltado agora para o mercado interno. O Corinthians está de olho nas equipes do Campeonato Paulista, nas equipes do interior, aonde tem atletas se destacando bastante. A situação com o Christian Barleta, do São Bernardo, já está definida, já está encaminhada, falta apenas o anúncio oficial da equipe, do clube. Então, o Christian deve reforçar o Corinthians na próxima temporada, nesta temporada, no próximo Campeonato Brasileiro. Mas só se apresenta a equipe no final do Paulistão. Então, ainda teremos que aguardar aí o anúncio e a apresentação oficial do Christian Barleta, um jogador que é um meia ofensivo, joga muito também ali pelo lado direito do ataque, e pode ser aquela peça que falta no Corinthians, um jogador de habilidade, um jogador de velocidade, e que nesse Paulistão tem se destacado bastante, sendo um dos nomes, uma das revelações da competição neste ano de 2023. Ainda sobre jogadores que estão na mira do Corinthians para reforçar a equipe, um dos nomes que tem se falado bastante é o do colombiano Richard Rios, jogador de 22 anos de idade que pertence ao Guarani. O Corinthians gostou do desempenho do atleta, tem olhado com bastante carinho a situação. A grande questão é, o Guarani está pedindo muito alto pelo Richard Rios. O Guarani está pedindo 2 milhões de dólares, mais ou menos aí 10 milhões de reais, fazendo a conta a grosso modo. O Corinthians entende que é um valor alto, que é um valor muito caro para um jogador ainda que não vingou, não é aquele, ele tem qualidade, é um bom volante, mas talvez o meio-campo ali, o setor de volância, né, como a gente gosta de falar mais popularmente, não é talvez a prioridade no Corinthians. O Corinthians tem muito mais urgência em um jogador de beira de campo, e aí no caso seria o Barleta ou outro nome do mercado externo. Alguns nomes estão ficando livres no mercado, muita gente já falando em alguns nomes, grandes jogadores do futebol internacional aí, mas a gente sabe da realidade financeira do clube, apesar do Duílio Monteiro Alves, da direção, do Roberto de Andrade, eles já terem falado que dinheiro para contratação sempre arruma. Então é uma questão de tempo, é uma questão de esperar. O Corinthians vai ter aí até 4 de abril para anunciar os reforços já para a Libertadores, quando o Corinthians estreia no dia 5. Então até o dia 4 o Corinthians teria aí tempo para buscar reforços. Mas repito que o Corinthians segue de olho no mercado interno em jogadores jovens e promissores para reforçar a equipe e o elenco nesta temporada 2023. Eu volto às 9 da noite, a gente já volta com a nossa live aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e deixa seu comentário. Muito importante o seu comentário aqui para a gente saber o que você pensa sobre o Richard Rios, sobre o Christian Barleta, jogadores que estão chegando aí ou podem chegar. No caso do Christian já está chegando, no caso do Richard ainda uma especulação, ainda é uma sondagem. Mas fala aí, você gostou do Cruzeiro como adversário na primeira rodada do Brasileirão 2023? Comenta aí no vídeo pra gente. Valeu, grande abraço, deixa o like, se inscreve aqui no canal. A gente volta às 9 da noite. Tchau, tchau.